Nós estamos encerrando hoje a série de estudos sobre bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar sobre o ato de reconciliação do cristão. E o nosso estudo está baseado no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26. Mateus, capítulo 5, 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Com essas palavras, terminamos esta parte desse estudo que fala a respeito das bem-aventuranças. Talvez você tenha percebido que, desde o início, o foco principal não foi estudar o significado do termo bem-aventurança, ou quem são exatamente aqueles que são chamados de pobres de espírito. Aqui nós temos, nessas últimas palavras, não do sermão, mas da nossa abordagem sobre as bem-aventuranças, princípios muito interessantes, que às vezes numa leitura superficial podem passar despercebidos. E também quando nós confrontamos com aquilo que era o conceito cultural e aquilo que estava posto na sociedade da época, quando nós deixamos passar esses detalhes, então nós também corremos o risco de perder muito daquilo que Jesus estava realmente querendo dizer com essas palavras. Eu dividi esse estudo em duas partes. E a primeira parte desse estudo eu dei o nome de autocontrole versus ira. Isso está nos versículos 21 a 22. E a primeira coisa interessante que nós notamos aqui na palavra de Jesus é o contraste que ele coloca entre aquilo que eles tinham ouvido dizer e aquilo que Jesus estava colocando. Então, ele diz assim: ouvistes o que foi dito. Ou seja, essa parte vocês já sabem, essa parte consta na lei que vocês receberam, dos seus pais, dos seus antepassados. Essa parte foi o que escreveu Moisés. Isto vocês ouviram o que foi dito. Mas, portanto, todavia, eu lhes digo. Aqui Jesus já chama a autoridade para si como alguém que depois vai ser cabalmente confirmado, na carta aos Hebreus, a superioridade de Jesus sobre Moisés, a superioridade de Jesus com a lei. Quando ele vem perante as pessoas, perante os rabinos, os que conheciam muito bem a lei, e começa então a trazer um contraponto àquilo que era o senso comum de interpretação da lei, ele se coloca em primeiro lugar como o rabino dos rabinos, e diz: tudo aquilo que vocês interpretaram da lei até hoje, eu venho trazer algo que vai acrescentar a esse entendimento. Vocês sabem, por exemplo, que os mestres da lei, em algumas partes da Bíblia, são chamados também de intérpretes da lei. Por quê? Porque toda lei, do ponto de vista humano, precisa ser interpretada. E praticamente
todos os países e todas as nações sofrem um pouco por conta disso, porque existe uma diferença entre aquilo que está escrito e aquilo que é a interpretação da pessoa que está lendo. Então, duas pessoas podem ter leituras diferentes a respeito de uma mesma coisa. Isso em tribunais é notório em todos os lugares do mundo. E aqui nós tínhamos os intérpretes da lei, e eles faziam as suas interpretações, e Jesus veio para corrigir algumas interpretações erradas. O diálogo de Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, era com os mestres da lei, mostrando que eles tinham tomado um caminho errado na interpretação e na aplicação da lei. Por isso Jesus começa de forma, para nós não tanto, mas para eles naquela época, dura. Era como se ele estivesse dizendo: olha, sabe tudo que vocês ouviram sobre a lei, desde os seus antepassados até agora? Tudo bem, isso é muito importante, mas eu estou trazendo uma outra interpretação que nenhum de vocês teve até hoje. Então isso aguçava os ouvidos de alguns, mas também trazia ressentimento e ódio para outros. E o que é que Jesus está querendo dizer com esta expressão? Ouvistes o que foi dito, eu portanto vos digo, ou mas eu lhes digo, conforme a sua tradução. Jesus está não somente demonstrando o valor substancial e essencial da lei, mas também ampliando o sentido e a aplicação dessa mesma lei. Não era um contraponto, não era algo contra a lei, mas era uma aplicação mais ampliada do sentido dessa lei. Então a primeira coisa que ele diz aqui é: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Depois do 22 ele diz: mas eu lhes digo, e aí ele começa então a dar uma interpretação para este mandamento, que talvez nenhum daqueles mestres da lei tinham tido até então. E por que chamamos esse tópico de autocontrole versus ira? Porque ele vai dizer que quando vocês ouvem o que a lei está dizendo, é preciso voltar atrás um pouco para buscar dentro de cada um de vocês e dentro de cada um de nós também, onde está o início do processo que leva ao ato final de matar alguém. É nisso que Jesus está se apegando. Então, quando Jesus amplia esse sentido da lei, que os fariseus julgavam, os únicos capacitados de guardar essa lei, então ele vem com essa afirmação, e o que Jesus faz? Nivela todas as pessoas perante a lei. Por quê? Porque os fariseus se achavam melhores do que as demais pessoas. Porque os intérpretes da lei se arrogavam o direito de serem os únicos cumpridores da lei. E Jesus vem e começa a dizer: não é assim. Todos são iguais perante a lei. Ele nivela todas as pessoas e mostra que esses autoproclamados guardiães da lei, na verdade eram seres pecadores e perdidos como todos os demais. E aqui uma outra lição emerge quando olhamos para isso que Jesus está dizendo. Porque havia entre os intérpretes da lei um dito que eles gostavam de repetir entre eles, porque lhes era favorável. Então, o intérprete da lei, o sábio, o fariseu, gostava de repetir a seguinte frase: quem cumpre a lei do Altíssimo, ou a lei de Moisés, é rico para com Deus. Mas quem cumpre o halaká é ainda mais rico diante de Deus. E o que é o halaká? Era um amontoado, um ajuntamento de interpretações desta mesma lei de Moisés. Então, paralelo ao texto da lei de Moisés, eles foram construindo através dos séculos interpretações dessa lei, e esse conjunto se chamava halaká. E somente os mestres da lei tinham o domínio desse conteúdo. Então percebam que eles
não somente estavam se distanciando daquilo que era o texto original da lei, como também já tinham construído um outro texto paralelo de interpretações pessoais a respeito dessa mesma lei. Então percebam que quando nós vamos tomando conhecimento desses fatos, nós vamos percebendo que esta intervenção de Jesus no conhecimento dos que se achavam guardiões da lei era ainda mais profundo. Primeiro eles achavam que só eles conheciam a lei. Depois eles entendiam que só eles tinham a capacidade de observar, de cumprir essa lei. E segundo, que eles já tinham um outro livro escrito que era a interpretação dessa lei que somente eles conheciam. Então, quando Jesus vem com este golpe e com a sua palavra nivela todas as pessoas, ricos, pobres, saduceus, fariseus, letrados e letrados, eles então ficam sem nada, sem chão, sem argumento, sem nada para se agarrar. E é exatamente nessa postura que Jesus desejava ter aqueles homens para começar a lhes ensinar as bases do que é realmente a lei de Deus. Sempre começa-se assim. Nós precisamos descer das nossas alturas, nós precisamos abandonar nossos conceitos e preconceitos, nós precisamos talvez até deixar em segundo plano a sabedoria humana, para, como Paulo, relegar todas essas coisas a nada, para poder ganhar a Cristo, apresentando a Ele o nosso coração puro. Então, diante de Jesus não tem mestre da lei, não tem fariseu, saduceu, não tem aquele que decorou o halakha, não. Todos eram iguais. Nenhum daqueles homens conseguia cumprir a lei. Somente Jesus. Então, essa intervenção de Jesus já começa a solapar as bases que davam aos fariseus, aos mestres da lei, uma espécie de onipotência e superioridade em relação aos outros. Jesus chegou e disse assim: abaixa, desce daí, senta no mesmo nível dos outros, e agora nós vamos conversar. A lei de Deus não está restrita às interpretações humanas. Esta é a primeira coisa que Jesus vem trazer para aqueles intérpretes da lei. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, guarde esse halakha bonitinho lá na sua casa, porque você não vai precisar mais dele. Se você me receber como Senhor da sua vida, você terá um intérprete da lei por excelência, que é o Espírito Santo de Deus. Somente Ele, trabalhando na sua vida, dia após dia, vai tornar possível o cumprimento da lei no seu coração e na sua vida. Então, a primeira coisa que Jesus traz aqui é que a lei de Deus não está restrita às interpretações humanas. E parece que até hoje, muitas pessoas e grupos não entenderam isso que Jesus estava ensinando. Porque até hoje existem grupos que arrogam para si a exclusividade de cumpridores da lei. E Jesus está dizendo que, na verdade, ninguém conseguia cumprir a lei. A segunda coisa que nós trazemos nessa introdução de Jesus é que somente na lei de Deus pode se aplicar a máxima de que todos são iguais perante a lei. É certo que em muitos códigos de leis espalhados pela face da terra já existiram e ainda existem essa máxima de que todos são iguais perante a lei, mas isso está restrito à letra, porque na hora de aplicar não dá certo. Na hora de aplicar, nós sabemos que isso não funciona, porque se todos fossem iguais perante a lei, não haveria tanta distinção entre o rico, o pobre, o importante, o não importante, o figurão, o desconhecido, o que tem 4 advogados, o que não tem nenhum. Somente a lei de Deus é que pode aplicar essa máxima. Todos são iguais perante a lei. Agora, vamos nos atentar para 3 palavras importantes nesse introito aqui: ira, racá e tolo,
que são as coisas que Jesus fala aqui. Por que essas palavras e essas expressões são importantes? Primeiro, a primeira, que é a ira, revela um pensamento ou um sentimento, e as outras duas uma intenção. Então guarde bem esses desdobramentos aqui, né? A primeira, que é a palavra ira, revela um pensamento e um sentimento. E as outras duas, que é racá e tolo, a intenção que advém desse pensamento e desse sentimento. Depois, ao chamar alguém, um irmão, né, de racá ou tolo, nós estamos verbalizando um pensamento que já existe no nosso coração e na nossa mente. Terceiro, esse desencadeamento é o processo que pode se transformar em ato contra a vida do irmão. Por quê? Porque Jesus está partindo do princípio de que eles diziam assim, olha, a lei estava dizendo, né, não matarás. Ok, não matarás, é um princípio, continua valendo, está valendo ainda. Mas como a proposta de Jesus é ampliar o sentido da lei, ele volta um pouco atrás e mostra para as pessoas como se dá o processo que desencadeia o assassinato de alguém. Ele vai falar, por exemplo, da ira. A ira é o sentimento ou o pensamento primeiro que leva alguém a matar uma outra pessoa. Ele vai falar dessas duas palavras aqui, né? Racá, que pode ser traduzido como idiota, como imbecil, na nossa língua corriqueira, ou tolo, que é aquele desprovido de inteligência. Então, por que essas expressões são importantes? Porque Jesus está mostrando que, quando chegamos ao ponto de alguém assassinar alguém, existe todo um processo anterior, que se nós identificarmos e barrarmos esse processo, nós podemos impedir que ele chegue até o ponto de matarmos alguém. Então, Jesus está dizendo assim, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. E aí ele começa a mostrar como o processo se dá anteriormente. Qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá, ou seja, imbecil, idiota, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então percebam que chegar ao ponto de matar uma pessoa, existe um processo por trás. E se você entender esse processo, e toda vez que perceber que esse processo está em andamento, você tem o poder de barrar esse processo e impedir que ele continue até que ele se transforme no ato de matar alguém fisicamente. Então, essas três palavras e esses três conceitos que Jesus coloca aqui, mostram claramente que existe todo esse processo. Agora veja que interessante, o texto de Tiago, capítulo 1, 14 e 15, ele vai dizer o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Esse texto mostra exatamente esse processo que Jesus está mostrando. Porque tudo o que acontece exteriormente, nasceu primeiramente no nosso interior, foi gerado no nosso coração corrupto, foi gerado na nossa mente pecaminosa. E se você não entender como se dá esse processo, você muitas vezes não consegue identificar nem bloquear o seu ato final. E o que Jesus está dizendo também é que, a partir do momento que esse processo começa, ou seja, que há um sentimento de ira de alguém para com outra pessoa, ele já começa a ser réu de juízo ali. A ira já é um processo de assassinar alguém. É isso que Jesus está mostrando.
Não, ele não está querendo dizer, olha, existe um processo anterior, mas tudo bem, é natural, pode acontecer. Não, não é nada disso. Jesus está dizendo, a partir do momento que uma ira é gerada no seu coração, se você não der conta dessa ira, se você não dominar esse bichinho quase invisível, ele pode se transformar num monstro e não pode ser contido mais. Por isso que ele diz aqui, né? Qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser ao seu irmão racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Agora é interessante porque esse processo começa, num primeiro momento, com um sentimento que talvez só você saiba. Você e Deus, óbvio. Então você pode pensar que esse sentimento, como ninguém está sabendo, não tem problema nenhum. Mas Jesus está dizendo, aquele que se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Aí você fica pensando, mas qual julgamento, se ninguém sabe quando eu estou irado, ou a medida da minha ira e o que eu vou fazer com ela? Espere que nós vamos explicar mais para frente. Quando nós vemos aqui que Jesus está dizendo, aquele que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aqui nós estamos na segunda etapa do processo, que é quando nós começamos a verbalizar aquilo que era antes um sentimento. Então primeiro eu estou irado com alguém, mas eu posso não verbalizar isso. Mas o segundo estágio, se a ira não for tratada, é verbalizar essa ira chamando o outro de louco, de imbecil, de idiota. E aí nós já começamos a ter que nos entender com os tribunais humanos também. Então vejam, atentemos agora para 3 juízos que Deus coloca aqui. Ele fala de julgamento, de tribunal e de inferno. O julgamento é o tribunal de Deus, pecado contra o irmão. É a primeira fase. Quando você está irado com alguém, talvez nesse momento, primeiro, só você e Deus é que sabem dessa ira. E se você não resolver essa ira, Jesus está dizendo que aquele que se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Qual julgamento? Do próprio Deus. Ora, só você e ele é que sabem quem está irado e quem não está. Esse é o primeiro. Depois ele vai falar de tribunal. Tribunal é o julgamento dos homens. Ele fala assim, também qualquer que disser a seu irmão racá, será levado ao tribunal. Aqui, no original, sinédrio. Aí já está relacionado ao tribunal humano. Homens que foram selecionados para, a partir do que diz a lei, julgar o comportamento das pessoas. E aí você diz, mas que mal tem em chamar alguém de louco ou de idiota? Até no nosso código nós temos leis para isso, né? Calúnia, difamação e outras coisas. Então, nessa segunda parte, quando nós pegamos isso que é um sentimento e um pensamento e verbalizamos xingando alguém, então nós passamos a ser réus no tribunal também dos homens. E aí existe um terceiro aqui, que Jesus chama de inferno. Se alguém disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Essa é a terceira e talvez a última instância para aquele que se ira contra o irmão e não se acerta, nem com o irmão e muito menos com Deus. É interessante que inferno aqui é a sentença para aquele réu que morre sem a reconciliação com o irmão e com Deus, como nós já dissemos. Ele faz referência aqui, quando diz inferno, essa palavra traduzida por inferno, é o vale de Gueinom, que para a língua grega, né, transliterando do hebraico, ficou Geena ou Guena. E qual é a origem dessa palavra? É um lugar. A origem dessa palavra é um lugar. Quando você vai lá no Antigo Testamento e estuda a história, por exemplo, do rei Manassés, ele era um rei que permitiu
sacrifício de crianças ao deus Moloque. As crianças eram queimadas vivas. E nesse vale eram jogados ou depositados os cadáveres. Não somente dessas crianças sacrificadas, mas de outros mortos. E depois, Josias, quando vem e faz aquela reforma política, econômica e espiritual, né, no reino, ele então condena e amaldiçoa esse vale onde esses sacrifícios eram feitos. A partir daquele momento, aquele lugar passou a ser amaldiçoado. Ninguém passava por ali. Já no tempo de Jesus, olha, muitos séculos depois, né, esse vale ficava num dos lados de Jerusalém, né, com o tempo, aquilo foi sendo transformado em lixão. Então tudo era jogado ali, o lixo da cidade, animais mortos, restos de animais, e aquilo tinha um fogo que queimava noite e dia. Para aplacar um pouco o cheiro, que era horrível, eles jogavam então enxofre naquele lugar. Então aí que o fogo não apagava mesmo. O grego traz o termo asbestos, que significa um fogo que não se extingue. E é esta palavra e este lugar que são muito utilizados no Novo Testamento para descrever o inferno, o fogo que não se apaga, de um tormento que não termina. E Jesus está dizendo que aquele que fizer essas coisas, ou seja, que continuar dando lugar à ira, verbalizando palavras contra o seu irmão, ele já nesse ponto, não precisa ter matado o outro fisicamente ainda, ele já pode ser réu do fogo do inferno, se não confessar esse pecado, se não reconciliar com o seu irmão, e se não se reconciliar com Deus. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, 26 e 27. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Essa versão é interessante porque diz assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha e não deis lugar ao diabo. Esse texto está dizendo que aquele que não controla a ira dá lugar ao diabo. E é o diabo que é o responsável, juntamente com a parceria nossa, de fazer com que esse processo de matar o irmão continue e alcance o seu objetivo. Mas é interessante que ele diz assim: você pode até estremecer de ira, e a gente sabe que isso às vezes acontece, diante de injustiças, diante de violência, diante de calúnia, difamação, ficamos extremamente irados, e porque somos feitos seres emocionais e emotivos, e Deus o sabe, Ele permite que você possa até se estremecer de ira, mas não pequeis. Ou seja, não permita que essa ira desencadeie o processo de assassinar o seu irmão. Seja verbalizando essa ira, seja chegando às vias de fato. A segunda parte desse estudo chama-se a reconciliação que deve preceder a adoração. Jesus continua dizendo, a partir do verso 23 e 26. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que teu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. A reconciliação deve preceder a adoração.
o que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo que existe a necessidade de reconciliação e resolução de conflito. O conflito não pode durar. O conflito não pode ser tratado como uma coisa que talvez o vento leve, ou que o tempo apague. Ele precisa ser encarado com seriedade e resolvido como tal. Aqui nós também temos duas coisas importantes. Primeiro, no contexto do texto que nós estamos estudando, Jesus ensina que devemos calibrar as nossas atitudes criando um ambiente de paz. Ou seja, viva em paz com o teu irmão. Aliás, a palavra de Deus diz isso. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos, porque às vezes não depende só da gente. Segunda coisa, que a reconciliação deve preceder a adoração. Em outras palavras, o que se realiza no templo deve ser o reflexo do que acontece fora dele, no cotidiano das nossas relações. Por isso ele diz assim: quando você estiver indo levar a tua oferta e lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixa ali a tua oferta. Vai consertar primeiro, depois volta e apresenta a tua oferta. Isso aqui é muito importante você entender. Por quê? Porque quando ele diz oferta, ele não está querendo dizer apenas dízimo, oferta, oferta missionária, dinheiro. É tudo o que faz parte do conjunto da adoração e do culto que você presta a Deus. Quando você entra no templo, você traz a sua oferta. O que é a sua oferta? Você mesmo, sua vida, sua adoração, o seu louvor e também o seu dinheiro. Tudo isso é a sua oferta diante de Deus. Então, Jesus não está dizendo que você deve assistir o culto inteiro, e depois lá no final, quando for trazer a oferta, que é o dinheiro, você lembrar que tem... Não, não é nada disso. O processo começa quando você entra lá. É isso que Jesus está dizendo. Agora, o que Jesus quis dizer com deixe sua oferta ali diante do altar? Ao contrário do que muitos pensam, essa oferta a que Jesus se refere, ela não deve ser negligenciada e nem será anulada. Porque senão ele não teria dito assim, deixa lá no altar a tua oferta. Ele diria assim, leva com você, que eu não vou receber. Não, Jesus diz assim, se você for apresentar e lembrar de alguma coisa, deixa lá a tua oferta e vá consertar a situação. Então, por que eu digo isso? Porque acontece isso, o que acontece também com a ceia do Senhor. As pessoas dizem assim, eu não vou dar oferta na igreja, porque eu tenho uma pendência com o meu irmão. Só que ele não tem nenhuma intenção de resolver essa pendência, porque ele também não quer dar nenhuma oferta. Às vezes, na hora da ceia, a gente escuta isso também, né? Se você tiver uma barreira, algum pecado que precisa ser confessado, alguma questão com algum irmão, antes de participar da mesa do Senhor, ofereça a sua vida diante do altar, reconcilie-se com Deus, confesse o teu pecado antes, porque a palavra diz que aquele que beber do cálice do Senhor indignamente será réu. Aí a pessoa fala, eu não vou participar da ceia, porque eu tenho ainda uma pendência, mas ele já está falando isso há 20 anos, ou seja, não existe intenção no coração dele de acertar a situação, e ele ainda traz essa justificativa como se ele fosse um santo, né? Eu tenho temor pelas coisas de Deus, então eu não oferto, porque eu tenho uma pendência com o meu irmão, eu não participo da ceia, porque tem algumas coisinhas para acertar, mas ele não tem nenhuma intenção de acertar nada. Ao contrário do que pensam alguns, essa oferta não será negligenciada e nem anulada. O que acontece é que Deus estará dando tempo hábil para que ele vá e se conserte. Depois venha e apresente o seu culto, a sua adoração, a sua oferta, e esses então serão recebidos. Esta oferta
deve ser apresentada também como uma celebração de paz. No texto, ainda nesses versículos, qual seria o pior desdobramento para um conflito não resolvido? É o que Jesus termina dizendo aqui, né? O conflito não resolvido pode acabar no tribunal. Poderá haver sentença, poderá haver prisão e determinação de indenização, acabando assim com as chances de se estabelecer a paz. É isso que acontece. Ele diz assim: enquanto você está indo com o teu irmão no caminho, acerta a tua pendência com ele. Faz um acordo se for preciso. Paga o que você deve a ele. Seja dinheiro, seja perdão, seja qualquer coisa. Sinaliza que você está querendo resolver a questão. Mas não deixa isso parado, porque ele pode te levar ao tribunal e você pode ser obrigado a pagar ou ser preso, enfim. Mas aqui, como Jesus está falando de duas instâncias de julgamento, o tribunal dos homens e o tribunal de Deus, essa indisposição de acertar com o irmão também pode prejudicar a tua condição, a nossa condição diante do altar de Deus. É uma aplicação mais ampla daquilo que Jesus está dizendo. Quando ele fala assim: acalmai a vossa ira, no versículo que nós lemos, antes que o sol se ponha. Em sentido espiritual, talvez Jesus estivesse querendo dizer assim, com este antes que o sol se ponha, né? Acerta a tua pendência com o juiz de toda a terra, antes que a tua vida termine. O sol se pôr é a vida terminar, porque depois que você morrer, não há possibilidade de ser justificado diante do tribunal de Deus. Antes que o sol se ponha, ou seja, antes que a sua vida termine, acerta logo essa pendência com Deus. É isso que o texto está dizendo. Porque se isso não for feito, pode acontecer que perante o juízo de Deus, com certeza você vai ser condenado e declarado culpado. Então percebam que aquilo que Jesus está trazendo, para além de uma avaliação, de um relacionamento entre irmãos, é também a concepção do juízo de Deus, da justiça de Deus expressa na lei de Deus. E porque esses conceitos estavam tão distantes da compreensão, mesmo dos mestres da lei, foi necessário Jesus fazer essa aplicação ampliada, quando ele traz esse ensinamento. E olha que interessante que Jesus está colocando que, se a reconciliação for feita a tempo, ambos, você e o seu irmão, com o qual você tinha uma pendência, poderão juntos, em adoração, apresentar as suas ofertas no altar de Deus, lado a lado. Seja qualquer oferta, o louvor, a adoração, a gratidão, ou mesmo o seu dinheiro. Então, concluindo aqui esta análise rápida desses versículos, nós podemos pontuar algumas coisas que eu gostaria que ficasse claro nesse estudo dessa noite. Primeiro, com essas palavras finais, Jesus amplia a abrangência da aplicação da lei. Porque os judeus pensavam que o que estava escrito não matarás era apenas o que estava na letra, não assassinarás. O verbo no hebraico tem essa conotação forte, né? Assassinar. Então, para todas as outras coisas que prejudicassem o relacionamento, que não fosse um assassinato, eles estavam meio que tranquilos. Jesus disse: não. O assassinato, ele vem de um processo que começa com um sentimento, depois você verbaliza esse sentimento, caluniando o seu irmão, até que você o mata. Foi isso que Deus tentou mostrar também para Caim, quando assassinou o seu irmão. Segundo,
Jesus mostra que sem o auxílio de Deus pelo Espírito, ninguém consegue cumprir a lei. Terceiro, prova que somente na lei de Deus todos são iguais. Quarto, mostra que o assassinato começa com um sentimento e que passa por uma verbalização. E por último, mostra que a reconciliação deve preceder a adoração e que isso deve acontecer com urgência. Com urgência por duas razões: para que o teu irmão não te leve ao tribunal e para que o sol não se ponha sobre a sua ira e você perca também no tribunal de Deus, sendo condenado para sempre. Com essas palavras, Jesus então encerra essa parte desse sermão lindo que nós conhecemos como bem-aventuranças e que eu espero que tenha sido bênção na sua vida nessas semanas. Nós vamos entrar agora no estudo da carta aos Romanos, 2 meses de estudo nessa carta, e eu espero que você também aproveite, porque a carta aos Romanos é um dos maiores tratados teológicos que já se escreveu. E se você quiser fundamentar a sua fé, conhecer doutrina e se firmar em Deus, você não pode perder essa série de estudos. Não somente você, mas recomendar para todas as pessoas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.